uma vez mais nos concedendo o privilégio, a honra de estarmos na sua casa, por isso, para essa congregação, continuando com a igreja, com o Espírito do Senhor Rogo. Rogo a todas as orações, a fim que o Senhor nos conceda uma palavra que possa provocar em nós edificação espiritual, que nos permita que saiamos melhores testemunhos. Queridos, queria recapitular o versículo de número 16, do capítulo de número 3 de João, um texto muito conhecido, trago nessa noite, com a luz dos céus, uma palavra simples, mas que dará conforto e consola a nossa alma. João capítulo 3, versículo 16, a palavra nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode dizer amém? Amém. Querida igreja de Cristo Jesus, é do nosso entendimento de que o amor de Deus, ele é um amor inexplicável. Por mais que venhamos a estudar, por mais que o indivíduo venha a se aplicar, a entender a dimensão do amor de Deus, jamais seremos capazes de, na sua totalidade, entendermos esse tão grande amor. O amor de Deus, ele é inexplicável. O amor de Deus também podemos qualificá-lo como amor sem medidas. Ninguém será capaz de medir a dimensão do amor de Deus. Se nós pudéssemos dimensionar, expressar em palavras, esse amor seria semelhante ao tipo de amor que nós chamamos o amor eros, o amor que um homem sente por uma mulher. Há uma definição, há uma explicação, há um porquê. Mas quando resolvemos falar do amor de Deus, a nossa mente, o nosso ser, ele não compreende de uma forma total. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que o amor de Deus o constrangia, porque Paulo bem sabia quem ele era e o quanto o amor de Deus o mudou, transformou, fazendo um novo homem. Quando nós falamos dessa temática na nossa mente, entendemos de que o mundo, a existência humana, no princípio era perfeita, tudo extremamente organizado. Todavia, em decorrência do pecado, da queda do homem, a Bíblia Sagrada diz que o pecado passa a reinar. Paulo diz em Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra destituído significa, implica mesmo que demitido, sem ligação, sem pacto, sem vínculo. O pecado original trouxe isso ao homem, o distanciamento de Deus, rompeu a ligação, rompeu o elo que se tinha. Quando nós abrimos a Bíblia no livro do Gênesis, vamos encontrar de que Deus, ele vinha falar com o homem toda a viração do dia. Havia um elo, havia uma amizade, um perfeito e estreito relacionamento. Mas o pecado, ele rompeu, ele quebrou esta linha. A Bíblia diz em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 8, falando da dimensão deste amor, de que Deus, ele prova ao
seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso fala da dimensão deste tamanho e deste grandioso amor de Deus. Mas quando nós passamos a observar esta verdade, é importante dizer de que todo amor, ou todo vínculo, toda aproximação, ela há quando há uma correspondência de ambas as partes. Um lado só não funciona, tem que andar os dois. A própria palavra diz que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Mas quando resolvemos falar do amor de Deus, Deus resolveu nos amar quando nós estávamos na pior situação possível. Quando esse sentimento de Deus foi gerado pelo homem, o homem estava em um estado deplorável. A situação do homem, espiritualmente falando, era horrível e terrível. Nós encontramos essa verdade em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 ao versículo de número 6. Paulo disse que nós estávamos mortos em nossas transgressões e em nossos pecados. Nós andávamos conforme o curso da nossa própria natureza. Fazíamos o que bem queríamos. E a intenção principal, Paulo diz que era satisfazer a vontade da carne. Esse era o estado que todos nós nos encontrávamos. Quando o amor de Deus foi despertado pelo homem, o homem ele era pecador. Ele estava em uma situação horrível. O próprio apóstolo Paulo diz que nós estávamos em um estado de irreconciliado com Deus. Ou seja, era Deus de um lado e nós do outro, e não havia meios, não havia formas, não havia quem viesse intermediar o acesso do homem a Deus, porque o pecado ele rompeu, o pecado quebrou, o pecado distanciou o homem. Em contrapartida, o opositor de Deus, o adversário de nossas almas, ele dominava toda a raça humana, aprisionando e oprimindo no pecado. Cada um em suas práticas, um pior que o outro. Não havia justos, não havia inculpáveis, não havia inocentes, todos estávamos debaixo do jugo do pecado. Mas nesse contexto espiritual em que nós estávamos, a Bíblia diz que Deus resolveu nos amar. No pecado distante, sem ter acesso a Deus, a Bíblia diz que Deus resolveu nos amar. E exatamente a forma como Deus resolveu demonstrar este amor é que causa em nós espanto e ao mesmo tempo uma alegria terrível. Porque João diz que o amor de Deus ele foi demonstrado de uma forma tamanha e tremenda que o próprio João ele não teve uma palavra adequada para explicar. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou no dicionário uma palavra que pudesse exprimir ou qualificar a intensidade e a dimensão do amor de Deus. Ele disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira foi essa, João? E o que foi que ele fez? Deus amou tanto que ele deu de maravilhosa alegria. Ele deu seu filho Jesus. Jesus é a prova real do amor de Deus. Jesus, ele é a prova real do amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque se nosso Deus
dissesse apenas que amava o homem e não demonstrasse, seria apenas um ato verbal como qualquer outro. Tem filhos que dizem que amam os pais, mas não obedecem seus pais. Tem pais que dizem que amam seus filhos, mas não demonstram esse amor. É apenas uma verbalização. E de verbalização, de expressão, o mundo está cheio, a sociedade está cheia, mas Deus é diferente. Ele verbalizou e ele aplicou e demonstrou que amava o homem. Ele disse: eu vou dar Jesus para provar que eu amo essa raça humana em que estado de pecado. Quando Jesus nos amou, não tinha ninguém bonzinho. Quando Jesus nos amou, ninguém era bonzinho. Não tinha ninguém, por sinal, que merecesse o amor de Deus. Você sabe o que é alguém não merecer, mas mesmo assim alguém vai lá e faz. Vai lá e se dedica. E depois, às vezes, diz: eu fiz tanto por ele, ou eu fiz tanto por ela, mesmo sem merecer, mas sai falando. Sai dizendo: não merecia, mas eu ajudei, eu fiz, e a retribuição é essa. Mas quando Jesus nos amou, quando Deus nos amou, entregando Jesus, Ele viu em nós, humanos, pecadores, o que nós também enxergamos em nós mesmos. Alguém pode até olhar para mim, olhar para você, olhar para nós, e não entender o que foi que Deus viu em nós. Até hoje eu também me pergunto, eu não sei o que foi que Deus viu em mim para Ele me querer. Eu não sei se a igreja tem esse sentimento, mas às vezes eu me sinto sempre indigno deste amor. Sou presbítero da igreja por misericórdia, mas eu não sei o que foi que Deus viu nesse taco de barro magro para querer alguma coisa. Você pode olhar para você, no retrospecto, e dizer: que foi que Deus viu em mim para Ele me querer? Qual é a virtude, qual é o valor, qual é a finalidade de Deus me querer e investir tanto na minha vida? Que amor é este? A gente só pode dizer uma coisa: é o amor de Deus e acabou. É o amor dele, é o amor sem medidas, é o amor de palavras não explica, é o amor que sábios, teólogos, filósofos, estudiosos não explica. Quem mais foi lançado foi João. Ele diz: Deus amou de tal maneira. Eu só sei uma coisa: Ele me amou. E ponto final. Ele me amou. Alguma coisa há nos homens para que Deus o amasse, mesmo sem merecer. Após a queda e o viver pregresso, como os homens viviam, mas era uma resposta de Deus para o diabo. Porque no Éden, o diabo manchou, notou, arruinou, arrebentou, quebrou, humilhou o homem. Aquele que Deus olhou e disse: é a coroa da minha criação, que após Deus ter feito, Deus disse: o que eu terminei de criar é muito bom. O homem, com quem ele conversava e dialogava, o diabo foi lá e... Mas quando Deus vem sentenciar, Deus diz: a
a serpente, que simbolizava o diabo. Sobre o seu ventre você vai rastejar. A mulher vai aumentar as dores. O homem vai ter que trabalhar, mas de uma coisa: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher vai nascer um que ele vai ter o seu calcanhar ferido, mas no final vai triunfar. Essa promessa se referia a Cristo. Ela já era Deus dizendo: no reino você fez o homem pecar e cair, você rouba no chão, doutor, o homem, mas não tem problema. Vai descer um que vai te vencer, e sabe quem ele é? Ele está entre nós, é Jesus de Nazaré, aquele que venceu a morte, o inferno, e triunfou para todo sempre. Mas ele não queria triunfar só. Ele não queria ser glorificado só. Ele veio também para dar ao homem outra oportunidade. Isso é fantástico. Ele veio dar ao homem uma outra oportunidade. Isso é magnífico. É um sujeito sem merecer uma outra chance. Você sabe o que é um sujeito não merecer? Mais nenhuma chance. Éramos nós. A gente não merecia mais nada. O que todos nós merecíamos e estávamos sentenciados era ao inferno. Mas o amor de Deus enviou Jesus. Só tinha um caminho, sabe? Só tinha um caminho, e era o caminho do pecado que daria ao inferno. Somente um caminho. Aí Deus envia Jesus e diz: você vai ser o caminho. Os outros estavam treinando por esse caminho para o inferno. Aí você imagina Deus dizendo: eu vou abrir um outro caminho, vou abrir um caminho. Aí Jesus diz lá em João capítulo número 14: eu sou o caminho. É Ele. Eu sou a verdade. É Ele. Eu sou a vida. É Ele. Eu não devo dizer agora pelo errado. Só tinha um caminho que dava para o inferno. Mas agora vem outro dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz: mas quem crê e entra nesse caminho herdará a vida eterna. Este é o grande amor de Deus. Você pode olhar para quem está perto de você e acreditar, diga: estávamos condenados ao inferno. Diga bem forte: estávamos condenados ao inferno, mas em Cristo estamos eleitos para o céu. Estávamos condenados para o inferno, mas em Cristo somos eleitos para morar no céu. Ele diz: quem crê em mim, quem crê em mim. Não tem muito roteiro, não tem muita nada ainda, não precisa de muita coisa, é somente crer. O carcereiro se matar e diz: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo, cheio do Espírito, disse: é somente crer. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e a tua casa, é tu e a tua casa, é somente crer. É acreditar. Eu sei que às vezes Satanás, que é sujo, ele quer manchar, ele quer jogar na mente da gente a ideia de que nós não merecemos o amor de Deus. Mas eu amo a Bíblia. Paulo disse, ele disse a seguinte expressão: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, pecado velho, prática velha, é história de vida velha. Paulo disse: ficou
O amor dele é tão grande que ele disse: eu tenho uma casa preparada. E se vocês se manterem firmes em mim, daqui um dia vocês vão morar comigo, porque é desejo meu que aonde eu esteja, vocês estejam comigo também. Se chegue firme, abraça firme e segure firme este amor. Não abra mão por ele, por nada. Mas coloque na sua cabeça: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu Jesus por nós. Ele deu o que mais valioso ele tinha. Ele não deu sobra, ele não deu opções, ele não escolheu quem ia dar. Não, ele só tinha um. E você dava a sua direita. Ele disse: você vai para a terra, morrer pela raça humana. Quem acreditar em você vai ser salvo. E quando você voltar um dia, você também vai voltar para buscar eles. E para sempre estaremos juntos na mansão celestial. Vamos valorizar este amor. Valorize esse amor. Não deixe ninguém desvalorizar Deus na sua vida. Valorize. Se alguém disser que você não vale nada, fica tranquilo, sossegado. Porque quem mais deveria ou não deveria te amar te amou, é Jesus. Quem não deveria te querer já te quis, dando sinal que te comprou com alto preço, Jesus. Eu fico triste, aqui eu observo, eu fico muito triste quando eu escuto muitos irmãos, crentes, dizer: eu estou deixando Jesus porque na igreja não tem amor. Eu estou deixando Jesus porque não estou me considerando, não estou... É importante essa valorização, é importante, eu gosto. Creio que todo mundo gosta, ninguém gosta de se desvalorizar. Mas se todo mundo me desvalorizar e Jesus te valorizar, está tudo certo, não tem nada errado. Paulo disse: quem vai me separar do amor de Deus? Quem? Paulo disse: quem é que vai me tirar do amor de Deus? Aí ele vai ligar algumas coisas: a altura, a profundidade, a nudez, o perigo, a peste, a fome. No final ele diz: eu tenho por certo que nada vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, a nossa. Nas